Boa noite, vamos fazer a prece inicial. Pai, obrigado por estarmos reunidos para o estudo da noite de hoje da Casa de Conselheiro. Peço a Ti que todos que aqui se encontram, Pai, possam se sentir fortalecidos com as Tuas bênçãos de paz. Deus, nosso Pai, bom e misericordioso, aos amigos da Casa de Conselheiro, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos e pedimos também que dai-nos força a todos nós, aos espíritos em elevação e ascensão, que precisamos tanto de Ti, da Tua ajuda, do Teu amparo, da Tua misericórdia, para todas as nossas desavenças e todos os nossos problemas. Pedimos, Pai amigo, que em Teu nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Conselheiro amigo, para que possamos darmos início à reunião da noite de hoje. Pedimos também, em especial, que Vós abençoe essa irmã Valéria, que vai dirigir os nossos pensamentos, para que possa fazer o estudo de melhor maneira possível. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e bem. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Livro dos Espíritos, nas perguntas 200 a 202, que vai falar sobre o sexo nos espíritos. Kardec pergunta, na pergunta 200, o seguinte: os espíritos têm sexo? E a resposta é a seguinte: não, como entendeis. O sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. A palavra sexo vem do grego, que significa metade. O que é importante a gente entender que o sexo ele é uma necessidade da matéria para que os corpos possam se reproduzir. Nós precisamos dar origem a outros corpos até para promover a possibilidade da reencarnação dos espíritos. Mas é uma necessidade da matéria e não do espírito. Agora, é interessante a gente ver a resposta dos espíritos. Eles não dizem que os espíritos não têm sexo. Eles dizem que não como nós entendemos. Que eles estão mais fundados o quê? No amor e na simpatia, na identidade dos sentimentos. O sexo em si na matéria, ele é uma organização física, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, o macho da fêmea, justamente nessa condição de reprodução. E como que se dá nos espíritos? O espírito ele não se reproduz, ele não precisa se reproduzir. Como vimos até no estudo anterior, o espírito ele nasce o quê? Do princípio inteligente, ele nasce único, ele é uma individualidade, ele vai progredir espiritualmente, porém ele não se reproduz. O espírito não dá origem a outros espíritos. E o espírito ele se manifesta o que? Pelos pensamentos. Kardec fala na Revista Espírita de 1864 o seguinte, que o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E aí Miramês vai dizer o seguinte, que as formas de sexo no mundo espiritual, elas são variáveis de acordo com o quê? Com a evolução do espírito. Então, no mundo, no astral mais inferior, as almas, elas que ali se encontram, ainda muito materializadas, muito no processo, ainda muito ligada ao material, né? Então, elas vão se manifestar daquela maneira, muitas vezes até obsediando outros, né, que estejam encarnados nessa questão sexual, se isso para eles forem uma coisa ainda muito aflorada, né? Então, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai abandonando esses instintos
E vai o quê? Nas esferas mais elevadas, a gente vê que o amor transcende o fator biológico. E aí o espírito ele vai se manifestar o quê? Na pureza dos sentimentos, como diz a resposta aqui de Kardec. A gente sabe que o espírito ele se manifesta geralmente da maneira como ele desencarnou na última encarnação, mas ele pode modificar. Se ele se vê mais como um espírito feminino, ele pode se manifestar sim, mesmo que isso tenha sido em encarnações anteriores, ou mais como masculino, dependendo de como ele se identifica mais. Ele pode mudar isso porque ele se manifesta pelo pensamento. O que é importante para nós aprendermos nessa questão? O importante é que, seja onde a gente estiver, a gente precisa começar a melhorar, a entender o que? O amor e a simpatia. A saber que o sexo é algo que a gente tem que ter uma responsabilidade diante dele. Emmanuel, em Vida e Sexo, diz o seguinte, psicografia de Chico, né? Emmanuel diz o seguinte, que o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes: não proibição, mas educação. Então não é proibido, inclusive, a prática sexual, mas é preciso ser um processo educativo. Eu não vou sair instintivamente, né, fazendo, né, como se diz, sexo ou exercendo tudo que vem como um instinto meu, às vezes até ainda vindo do último reino que foi o animal, né? Emmanuel continua: não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Você pode se abster de sexo, de vida sexual, mas isso não deve ser algo imposto. E, sobretudo, a gente ter o respeito às opções das pessoas. Não indisciplina, mas controle. É preciso a gente controlar nossos instintos, como qualquer outro instinto, né? É a questão educativa, mais uma vez. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, Emmanuel disse, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência das várias encarnações. Então, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se tiverem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Isso que é preciso. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente da consciência de cada um. Urge, no entanto, olha que bonito, situar o sexo a serviço do amor, sem que o amor se subordine ao sexo. Na questão 201, Kardec pergunta o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos dizem sim. Os mesmos espíritos animam os homens e as mulheres. Ou seja, ora estamos encarnados como homens, ora estamos encarnados como mulheres. Ora temos o sexo feminino, ora masculino. Alternadamente, não. Eu posso ter várias encarnações num sexo e várias encarnações no outro. Isso nos dá a entender justamente porque que muitas vezes as pessoas, né, algumas pessoas, elas não se identificam com aquele sexo que ela está vivendo.
que ela está encarnada. Por quê? Porque às vezes ela tem muita experiência, né, passada em determinado sexo, que para ela, naquela encarnação onde inverte o sexo, né, vamos dizer, tive muitas encarnações como sexo feminino. Principalmente na primeira vez que eu mudo e que eu venho no outro sexo, se eu tiver tido essa experiência anterior, vai ser muito difícil, porque eu trago no meu espírito aquelas características, aquelas coisas que eu aprendi de outras encarnações, em relação ao sexo e em relação a todas as outras coisas. Como a gente já viu, a gente traz essa carga do que a gente aprendeu, da nossa moral, da nossa intelectualidade. Então no sexo é a mesma coisa. Por isso que a gente percebe muitas vezes que a pessoa ela não se identifica com aquele sexo. E não cabe a nenhum de nós julgarmos isso. Inclusive se a pessoa quiser trocar de sexo. Não cabe, a doutrina espírita não está aqui para condenar, para julgar. Está aqui sempre para esclarecer, para fazer pensar, para fazer refletir. O que eu devo entender é que se eu encarnei com aquelas características, com aquele sexo, provavelmente a espiritualidade tem um plano, né, nesta encarnação. E é isso que eu tenho, esse é o meu compromisso. Mas que eu viva isso com amor, que eu viva isso de uma forma educativa e para o meu engrandecimento. E não para que eu estacione ou viva num sofrimento tão intenso que eu não vou conseguir viver a lei do progresso, a lei do amor. Vamos ver o que Kardec diz na Revista Espírita de janeiro de 1866. Ele diz que, sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, o seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo organismo. Então, na questão sexual também, é o organismo ali que vai acabar influenciando, mas ele traz em si o que? O seu psiquismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e os hábitos terrenos. Então, isso em todas as instâncias. A gente não perde os nossos gostos e nossos hábitos assim que desencarnamos e viramos, né, sei lá o que, anjinhos. Não, a gente traz tudo isso. Isso está encravado no nosso perispírito, porque a gente vem com esse aprendizado. E aí, quando a gente reencarna, a gente traz tudo isso. Então, ele diz que depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências, olha o que ele diz, Kardec, em um mesmo sexo. Então você pode passar e percorrer, encarnar várias existências no sexo feminino, várias existências no sexo masculino, né? Então, acontecendo isso nessas várias existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar no estado do espírito o caráter de homem ou de mulher, dependendo da marca que lhe foi impressa. Quando ele muda de sexo, né, mudando de sexo, ele poderá então sofrer essa impressão e em uma nova encarnação conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acabou de deixar. Isso é natural do espírito. É muito natural. Aí ele diz ainda, né, Kardec explicando, assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e certas mulheres. Olha que Kardec coloca anomalias aparentes, por quê? Porque a tendência humana, né, da sociedade é cadastrar, né, aquilo como uma coisa anormal.
Mas qual é o conceito de normalidade? E aí, Sexo e Destino, André Luiz fala uma coisa muito interessante. Ele explica: homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris ou feminis, dependendo de cada indivíduo, dependendo da experiência que ele teve de várias encarnações, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabelece para o meio social. Então, a gente é que estabelece um conceito de normalidade que é mais voltado até o nosso apego ao mundo material. Então, é macho ou fêmea, fora isso, né? Então, um homem que tenha características femininas, a gente já começa a preconceituar. E isso é normal, porque o espírito traz esse aprendizado de várias existências. Isso pode ocorrer. E caso a pessoa queira até mudar de sexo, hoje a gente sabe que a ciência ela pode fazer isso, a gente tem que respeitar a decisão de cada um. É o livre-arbítrio que cada um tem, cada um de nós, em todas as situações, inclusive na situação sexual. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós simplesmente acolhermos a atitude de cada um no sentido das suas decisões, porque cada um vai responder por si. Então não estamos aqui para dizer se é certo ou se é errado, porque isso vai do livre-arbítrio de cada um. E o mais importante de tudo é a lei do amor, é viver com amor. Em Vida e Sexo, Emmanuel nos diz que, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz em seus temas particulares, com referência ao assunto, atendendo à soma das qualidades adquiridas em feira das próprias encarnações. O espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos de existências anteriores e vai se tipificar, e vai se colocar na outra encarnação na condição de homem ou de mulher conforme as tarefas que lhes cabe realizar. Além disso, a individualidade muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Aqui ele já entra com a questão das vinculações. Às vezes a gente se vincula a certas situações e encarnações passadas e que a gente ainda não se desvinculou. E a encarnação atual é o momento para que isso aconteça. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Sexo é espírito e vida, serviço da felicidade e da harmonia do universo. Lindo, né? Pergunta 202. Quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos dizem: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que deve suportar. Então, qual é a essência da minha encarnação? De vir homem ou mulher, no sexo masculino ou feminino? Isso vai depender do meu planejamento, do planejamento desta encarnação. Isso é mais importante do que a escolha em si do sexo. A escolha do sexo ela vai vir como um suplemento, né? Como algo que vai ajudar
aquele processo encarnatório meu, que deveria me ajudar num processo de quê? Ou de aprendizagem, né, que eu vou reencarnar, ou para adquirir experiências em determinado sexo. E aí a gente pode ver Kardec dizendo o seguinte, nessa própria questão, que os espíritos eles encarnam como homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Então, Kardec coloca aqui as três coisas essenciais para se reencarnar: ou por provas, ou por deveres especiais, ou para adquirir experiência. Isso é que é importante. Não é se vem homem ou se vem mulher. Aquele que encarnasse sempre como homem, apenas saberiam que sabem os homens. Então, quando há inversão do sexo em determinada encarnação, ela se dá para que a gente aprenda as coisas do outro sexo, porque a gente já precisa aprender as características e as experiências femininas e as experiências masculinas. Por exemplo, a maternidade é uma coisa que até hoje, né, ela só se dá para o sexo feminino. Gerar um filho dentro do seu próprio corpo é uma experiência única da mulher. Um espírito que ele só encarne como homem, ele não vai ter essa experiência. E ele precisa passar por essa experiência também. Então, ele vai ter que, em algum momento, passar por isso. É difícil? Acredito que sim. As encarnações invertidas, né, elas são dolorosas, elas são sofridas, porque justamente aquilo que, né, já falamos na questão anterior, você traz várias encarnações em determinado sexo, se identifica com ele, você gosta dele, e inclusive cria vinculações com o outro sexo. Aí de repente você vem numa outra encarnação com tudo invertido, e isso traz sofrimento. E isso é um aprendizado, né, que deve ser educativo, deve ser controlado, mas é sofrido. Isso que eu acho que é importante até para a gente respeitar a escolha de cada um, o livre-arbítrio, mais uma vez. Então, a gente tem que pensar nessa questão, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a gente vê isso lá na pergunta 132, né, atrás, quando Kardec pergunta isso aos espíritos, qual é o objetivo. E qual é o objetivo? Nós sabemos, é o quê? É chegar à perfeição, é evoluir. Isso é que é o importante. Então, para uns, as encarnações são expiação, para outros, missão. Para uns é aprendizado, para outros é prova. Então, alcançar a perfeição é preciso para todos nós. E suportar as vicissitudes, né, que a existência corporal nos pede, nos coloca na encarnação, é importante, é preciso para o nosso crescimento. E Miramês, ele coloca uma coisa interessante, que em relação à escolha do sexo na reencarnação, que isso nem sempre se dá pelo espírito, não é ele que escolhe, principalmente os espíritos de escalas mais inferiores. E às vezes a gente tem irmãos assim em escalas mais inferiores que nem querem reencarnar e que não querem reencarnar naquele sexo e que precisam, né? Vamos dizer, alguém que tem encarnações várias no sexo masculino, maltratando as mulheres, explorando as mulheres, ele precisa vir no sexo feminino e experimentar isso, espiar isso, ter isso como provas na sua vida. E isso é doloroso, então muitas vezes esse espírito não vai escolher, eu quero
Não, ele não tem ainda um processo evolutivo tal, uma elevação tal para isso. Os mais elevados até podem, mas os mais inferiores não. Então, Miramês diz isso, que o espírito no mundo espiritual nem sempre ele escolhe as modalidades da sua reencarnação. Então, ele precisa passar pelos processos que lhe trazem uma paz espiritual para poder viver isso. O processo reencarnatório ele é único e diferente para cada espírito, isso também é muito importante. Então, não estamos todos no mesmo barco, não. Cada um tem o seu processo. Cada um precisa de um aprendizado específico. Ele está mais ligado nas experiências, né, a serem vivenciadas pelo crescimento moral e intelectual do que propriamente pela escolha do sexo e da reencarnação. Daquela encarnação, desculpa. Então, essa escolha ela estará vinculada ao que trouxer melhor aprendizado ao espírito. Ele vai ver homem ou mulher dependendo do que for melhor para ele naquela encarnação. Que seja um aprender com educação e não com sofrimento. O que importa é o que está movendo o espírito e o que está usando o corpo para se manifestar na Terra. A tendência em fazer o bem ou o mal, isso é o que importa. É o sentimento do amor. É querer evoluir e crescer, né, enquanto espírito. Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, ele coloca esse sofrimento de encarnações inversivas corretivas. Ele diz que traz angústias, guerras interiores, luta, e o livre-arbítrio é importante. Ele coloca, né, que situações, uma mulher criminosa que depois de arrastar o homem para a devassidão, para a delinquência, né, numa encarnação, ela vem numa outra, precisa vir numa outra encarnação no corpo masculino a fim de quê? De aprender nas teias do infortúnio e da emotividade, edificar o respeito que deve ao homem perante o Senhor, ou vice-versa. Então, isso é um processo angustioso, né? Reparação do mal praticado. E qual será o psiquismo dessa mulher? Uma alienação mental que ele, né, André Luiz coloca, por exemplo, dessa figura aí, dessa mulher, ela já sofria de uma alienação mental no mundo espiritual. Imagina ela aqui no corpo, ela vai sofrer. E isso vai ser necessário. Por quê? Porque é uma correção que ela precisa passar, ou vice-versa. Queridos irmãos, vamos nesse momento então elevar ao Senhor a nossa prece, pedir ao Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, mentores da Casa de Conselheiro, que venha em nosso auxílio, nos ajudando a viver bem aquilo que nessa encarnação o Senhor nos preparou. Que possamos entender a cada dia da nossa existência a grande ciência do amor, da caridade, da prática do bem, seja em que condição sexual estivermos. Mãe Maria, nossa querida Mãe, esteja conosco nos auxiliando, agora e por todo sempre. E assim, meus irmãos, damos juntos a Deus o nosso graças a Deus.